Eu quero inicialmente agora distinguir duas categorias de mulheres. Hoje estou falando de mulheres, empreendimento feminino, empreendedorismo feminino. E para deixar bem claro o que eu vou falar aqui. Existe um universo muito grande de mulheres, podemos falar de homens também, mas o tema aqui é mulheres, que bastam poucas coisas. Não tem grandes ambições, são sadias, são positivas. Basta uma família, basta os filhos, um pequeno trabalho, uma casa, talvez um sítio, algumas coisas. E elas não têm necessidade e nem ambição de crescimento e de mais coisas do que isso que eu estou cunhando aqui. E é um contingente muito grande de pessoas que bastam essas coisas. Os filhos, os netos, o marido, certo? Amigos, uma vida sadia, normal, simples, boa, mas não tem ambição de crescimento. Não tem um espírito empreendedor. Não tem nada errado com isso. Essas pessoas podem realmente resolver-se mais facilmente e viver bem, ou até melhor do que muitas outras que têm um potencial muito grande. Porque quem tem um potencial maior tem um problema maior a ser resolvido, certo? E tem uma outra categoria de mulheres, que são mulheres que têm um espírito empreendedor, ou que têm potencial para empreender, para diferenciar-se. O espírito delas é mais inquieto, é de busca, é de voos elevados. E a essas pessoas certamente não basta o que basta a essa outra categoria. Pode ter tudo aquilo que a primeira categoria tem, cuidar tranquilamente, vivenciar tranquilamente, mas ela precisa mais. Porque ela tem potencial, porque ela tem ambições, porque ela tem um espírito inquieto, porque ela pode realmente entregar, fazer muito mais para a sociedade e para a humanidade. Então tem esses dois universos que eu quero distinguir aqui no início. O meu discurso aqui, ele se dirige mais à segunda categoria de mulheres, que tem um cunho, um tino empreendedor, que tem potencial, certo? Que podem fazer a diferença, embora que muitas não fazem. E ficam pelo caminho e sofrem mais do que as outras, quem sabe, certo? Então, vou fazer alguns pontos iniciais aqui de fundamentação. Depois vou dar 4 passagens importantes no andar da carruagem, no final do nosso take de hoje, de como que poderia ser posicionada a questão feminina como empreendedora para resolver as questões ou a questão da nossa existência em alta escala. Primeiro comentário que eu faço: cada um de nós, homens e mulheres, é portador de um potencial que deve ser distribuído em várias ações e várias funções na nossa vida. Nós temos um potencial para ser pai, para ser mãe, ser irmão, para ter filhos, para ter um grande trabalho, para ser empreendedor, para ser empresário, para ter amigos, para ter uma família. Nós temos inúmeros ângulos de potenciais que devem ser distribuídos e vividos de um modo, digamos, proporcional. E isso é muito importante. Porque se uma mulher distribuísse o seu potencial, a sua força, de um modo equitativo, quantia certa para os filhos, a quantia certa para a maternidade, a quantia certa para o casamento, o esposo, a quantia certa para a sexualidade, a quantia certa para o trabalho, para o empreendedorismo, ela vai realizando a sua vida de um modo equilibrado e ela vai tendo cada vez mais um poder interno. Ela vai emanar uma força, porque a força, a pegada, a coragem, o poder, ele é o produto de um equilíbrio da aplicação do próprio potencial. O potencial de base existe, mas se eu não aplico, ele não é nada. Não adianta ter um grande potencial e não aplicá-lo. Não adianta ter um grande potencial e consumi-lo tudo em 3, 4 coisas, às vezes até indevidas.
Tomemos uma mãe que se confina em cima de um filho ou dos filhos. Ela aplica quase todo o seu potencial numa apreensão, numa preocupação que seria relativa ou desnecessária. Portanto, ela não distribui o próprio potencial na amizade, nos passeios, na festa, no empreender, no trabalhar, no amar. Não distribui o potencial. Ela fica limitada a um universo unilateral. A primeira classe de mulheres pode fazer mais tranquilamente isso sem grandes problemas. A segunda classe de mulheres que eu estou falando aqui são mulheres com potencial empreendedor. Se elas fizerem esse desequilíbrio, elas vão pagar um preço alto de irrealização, de insatisfação. E repito aqui, muitas mulheres empreendedoras não fazem o empreendedorismo que podiam fazer e ficam pelo caminho. E acabam sofrendo consequências, às vezes até graves. O segundo item que eu quero comentar aqui é que nós temos dentro de nós, falando do ser feminino aqui, mas não só, algumas necessidades específicas da nossa vida, da nossa existência. Nós temos necessidade de ser reconhecidos, de ser estimados, de ser valorizados, de ser acolhidos. Nós somos seres sociáveis, certo? Então nós temos intrínseca a necessidade de ter o reconhecimento, de ser valorizado, de ser estimado, de sentir-se, na verdade, à altura, na correspondência das coisas, certo? Então a pessoa precisa sentir-se um valor. Mas como é que ela faz para sentir-se um valor? A pessoa precisa sentir-se estimada, acolhida. Mas como que ela faz para conquistar isso? E a pessoa precisa sentir-se amada. Ela precisa, é uma certa intrínseca de sentir-se amada. E de amar, certo? Vejam, mas se ela não distribui o potencial do modo que eu falei no item anterior, ela não vai conseguir esses resultados aqui. Porque qual é que é o problema que vem em seguida aqui? Na medida que a pessoa se realiza, por causa que ela distribui bem o seu potencial, o aplica com bom retorno, na amizade, no amor, no sexo, etc, etc, ela vai se sentindo plena. Ela se sente realizada, ela se sente uma força, ela se sente um valor, ela se sente digna, ela ama e se sente amada. Mas observe, quarto ponto aqui. Na medida em que uma empreendedora, um potencial um pouquinho diferente do normal que eu falei antes, ela não distribui bem o próprio potencial, progressivamente ela se sente vazia. Ela se confina só em cima de um filho, ela começa a não dar certo no amor e fica obsessivamente tentando acertar o amor, ela quer se finalizar em amizades indiscriminadamente. Enfim, ela não está plena, ela não está realizada porque ela não fez bem o tema de casa. E quem está me ouvindo, pense bem no que eu estou dizendo, que dá para repensar o jogo e reequilibrar a balança. Então essa pessoa acaba, na verdade, sentindo um vazio interior. E o vazio interior, ele só existe porque eu não apliquei o meu potencial com o retorno devido. Eu não apliquei bem de um modo tranquilo. O trabalho, o empreendimento, os negócios, a proporção certa aos filhos, a proporção certa aos netos, a proporção certa ao casamento, a minha mãe e o meu pai. Não foi aplicado as coisas na proporção certa, porque nós não tivemos a educação adequada, não tivemos a formação adequada, portanto, é muito comum e muito fácil a pessoa desequilibrar o próprio jogo, certo? Eu tenho certeza que vocês concordam comigo de que na medida em que não se distribui bem esse potencial, não se o vivencia como realização, como prazer, como alegria, como preenchimento, existe um buraco interior. Existe uma insatisfação, existe uma carência. E aí que vem a passagem que eu quero fazer aqui como um ponto importantíssimo. Muitas mulheres
Repito, o tema é sobre mulheres, e eu sou um psicoterapeuta que trata homens e mulheres. Tratei mais mulheres na minha vida do que homens. Então, muitas mulheres criam esse vazio interior porque não empreenderam, não deram um curso ao seu potencial de um modo adequado, não souberam fazer a proporção certa, dai a proporção certa a cada coisa, e não colocaram um eixo central na própria vida, que é o empreender. Não importa no quê. A finalidade não é os filhos, a finalidade não é a família, não é o casamento, não é o sexo. A finalidade é a construção de uma obra, é a ação produtiva, construtiva, que preenche, que realiza, que dá o prestígio, que dá o poder de emanar uma verdade, que dá o poder de emanar um amor, certo? Então essas pessoas, e são muitas e muitas, que não se encontram realizadas e têm um vazio interior. O que elas acabam fazendo? E hoje, na verdade, é gritante esse problema. Se passa a fazer um culto ao corpo, cultivo ao corpo, como estética, como plásticas, como filtros, como maquiagem, como ginástica, como dietas, como tudo. Um culto ao corpo, como se o corpo pudesse fazer o preenchimento, atrair o homem certo, atrair o empreendedor certo, atrair o negócio certo, atrair o empreendimento certo, através de um cultivo da carcaça, do envelope, do pacote, certo? E isso é um fato muito, muito concreto. Então, existe um rombo interior de vazio, por um desequilíbrio que eu mostrei há pouco, e se cria uma carência, uma insatisfação, uma necessidade, e se entra em temor: não sou mais bela, não sou mais querida, eu não apeteço mais, não sei se me amam, se me querem, não sei. E se passa a um ritual de cultivo, do que eu já falei, de fazer do corpo como se fosse, na verdade, a variável que vai preencher a alma. Gente, o corpo não vai preencher a alma. É óbvio que é importante estar belas, cuidar-se, cuidar da beleza, cuidar da estética, cuidar da pele, cuidar do corpo, cuidar da ginástica, cuidar da diética. É óbvio que é verdade. Mas o que não se pode fazer é inverter, pensar ou pretender que através desse envelope, desse papel do pacote de presente, eu entregue um presente valioso. O presente não existe. Eu estou num vazio. Eu estou numa carência. Eu estou obsessivamente em cima de algumas coisas. E observe. Então a pessoa, neste caso, ela vai buscar, preencher aquilo que lhe falta aos 37, 35, 38, 40, 45, 50, continuando em atrair coisas ou se realizarem coisas que são indevidas. Então se insiste obsessivamente em realizar-se através de um filho, ou de adotar um filho, ou de ter um novo amor que me realize, já que 2 ou 3 não deram certo. E por isso que eu tenho que me colocar bela, e perfumada, e tudo aquilo que você já sabe. Se insiste em se realizar numa vida social como vitrine. Não estou falando bobagem. Estou falando do que acontece. E repito, não é que isso de per si seja negativo. O negativo ou o engano é pensar que ao decorar infinitamente o papel do presente, o presente que tem dentro seja valioso, certo? Então aqui, por exemplo, para muitas mulheres que sentem essa vida um tanto irrealizada, que não se sentem plenas, que não se sentem satisfeitas, não adianta insistir em adornar a biologia, não adianta insistir em fazer ser uma isca perfeita.
Não adianta insistir em ter o corpo no máximo estágio, se a tua alma está realmente em pedaços. Porque não se empreende, porque não se investe, porque não se trabalha no lugar certo, porque você tem uma inversão de intencionalidade, certo? Então eu intenciono atrair, ter poder através do envelope, e esquecendo que quem atrai é a satisfação interna, é o interior realizado, é o equilíbrio interno, é a psique, é a graça feminina, é o erotismo propriamente da mulher, que se estiver em mínima realização e faz a grande atração, certo? Então vocês me entendem o que eu estou falando. E repito aqui para não ficar mal entendido. É importantíssimo cuidar do corpo, cuidar da beleza, cuidar da veste, cuidar da estética, cuidar do cabelo. Não se discute isso. O que se discute é querer fazer deste envelope o salvo-conduto que me traga o homem fantástico, que me traga o empreendedor certo, que me traga o negócio certo, através dessa maquiagem. Não funciona. Se funcionar por um pouco é um engano, certo? Dito isso, gente, então precisamos começar a entender o que é a lógica do crescimento. O que é investir bem o potencial em todos os campos para que ele me dê esse equilíbrio interno? Preciso sair do engano de que um amor aos 40 anos que não funciona até hoje, ele preenche a minha vida e me dá felicidade. Pode ser importante e necessário até. Mulheres, estou falando para mulheres, repensem uma ação, um investimento de ação que dê a vocês a satisfação, o prestígio, o orgulho, certo? A dignidade que vocês pretendem alcançar através de outros caminhos, certo? Pensem nisso. É o potencial aplicado com o retorno, até com sacrifício, que ele vai dar essa força interior, essa satisfação, e não adornar a pílula ao infinito, fazendo um auto-engano e pensar que com isso, sendo uma mulher que apetece, que ainda é, olha aqui, ó, comestível, seja a solução. Iscas, mulher isca, que está escrito num material fantástico sobre a mulher, ou ela vai ficar amofada ou vai ser comida pelos ratos, certo? Então temos que repensar as coisas. 4 passagens que eu dou aqui para vocês, mulheres, que eu amo e estimo, assim como eu amo os homens enquanto cliente, enquanto pessoas, porque eu amo a mim mesmo como homem, certo? Que dou um pouco a passagem para vocês repensarem um pouco as coisas, certo? Primeiro, não importa se tem 40, 50 ou 60. Não importa se você até hoje te confinou em cima de coisas unilaterais, não importa, certo? Defina uma prioridade de investimento do teu potencial. Hoje, 40 anos, 35, 50, 55. Abandone certas pretensões, certas fixações, certas exigências com aquele neto, com aquele filho, com aquele adotivo, com aquele homem. Abandone, relativize. Priorize, defina um investimento do teu potencial de um modo que comece a te dar água no balde. A vida se reforça, se fortalece, se preenche com ações que você ama, que é do teu core business. Empreenda, edifique, produza, crie. Não importa se é no artesanato, não importa se é não dar fazer um curso, não importa se é ter uma empresa de viagem, não importa. A prioridade, tiramos fora 10, 12 coisas que se prioriza, não são prioridade. A prioridade da tua alma é empreender no mínimo ou no macro e atender todas as outras coisas de um modo distributivo, que você possa sentir os filhos, os netos, os amigos, o marido, tudo na sua justa proporção. Mas a prioridade, a preferencialidade é o investimento do teu potencial em alguma coisa que te dê
satisfação e orgulho e dignidade. Segundo ponto. Dito isto, no primeiro ponto, tu deve cultivar sim o biológico, a beleza, a estética, como poder de atração. Porque se você começa a investir naquilo que conta, naquilo que dá satisfação, alimenta, eu começo não só ter a minha fisionomia mais bonita, mais luminosa, mais graça, como começa a ter um poder de atração, porque a alma atrai, a energia atrai, a vitalidade atrai, certo? Então, neste caso, entra como a mulher começar a usar a sua sensualidade, o seu erotismo, a sua veste na proporção certa, a sua atratividade enquanto corpo, enquanto beleza, enquanto erotismo, para atrair negócios, para atrair os homens certos, para atrair os funcionários certos, mas há uma proporção, há uma intenção que deve estar junto com o propósito. Eu não posso vestir-me como uma fêmea que atrai para o sexo, quando na verdade eu quero negócios. Então, o cabelo, a pele, a maquiagem, o decote, as pernas, a saia, a graça, ela deve estar numa proporção da inteligência e não da biologia. Eu quero negócios, eu quero empreendedorismo, eu quero funcionários certos, eu quero parceiro de ação, eu quero o homem que me dê a força, num certo sentido positiva. Então, não ter vista de fêmea, de sexo, para querer essas coisas, como é costumeiramente se faz. Certo? Há uma proporção, há um modo de fazer a coisa. Certo? Então, nesse segundo ponto, use o look feminino, a tua veste, o comprimento da saia, do decote, de tudo, segundo a medida da inteligência, segundo a medida do que tu está procurando. Porque se você tomar o mercado de pessoas inteligentes, se você vai como fêmea, o homem quer te comer como fêmea, e as mulheres que vão competir com você, você vai só perder. Então, há uma proporção, há uma postura, há um modo de fazer a coisa que funciona. Então, nesse caso, a sensualidade da mulher, o erotismo, a beleza, a graça, deve ser proporcionada à própria inteligência e à intenção que a pessoa tem, certo? Terceiro ponto, sério, muito sério. Uma mulher que começa a entender um pouquinho o que estou falando, e vocês estudam muitas coisas, você quer ser uma empreendedora de sucesso, você quer que as coisas fluam de um modo tranquilo, você quer que os negócios venham ao teu encontro, faça as pazes com o mundo masculino, certo? É uma briga profunda que existe, é uma competição profunda que existe de um arquétipo da psique feminina com o mundo masculino. Você precisa repensar em profundidade, em superar uma certa competição, uma certa luta, às vezes uma certa raiva, às vezes um certo ódio, inconsciente quanto você queira, mas presente em muitas mulheres, inclusive mulheres de potencial. Faça as pazes com a psique masculina. Transcenda isso. Vocês precisam entender, um dia farei uma aula específica sobre isso, as grandes mulheres no mundo, que o mundo conhece, cunhou como grandes personalidades, por trás existia a psique de um homem. Não como um cuidador, nem como um protetor, nem como um controlador. Uma parceria psíquica, onde a graça feminina tinha o suporte na força prorrompente masculina. Era secreta, era silenciosa. Então, muitas mulheres perdem o jogo e perdem a partida quando entram no mundo do empreendedorismo, da empresa, do negócio, porque não superam uma inconsciente ou até consciente luta com o mundo masculino. Você não tem que lutar com o mundo masculino e nem com a outra mulher. Você tem um desafio de superar a você mesma,
superar as tuas metas. Usa o homem, usufrua do homem, usufrua das mulheres, usufrua de todas as oportunidades e possibilidades, sem a competição, sem a disputa e sem a negatividade. Superar esse terceiro elemento para a mulher e ver o homem, a psique masculina, como um complemento de ação vencedora é uma grande passagem para mulheres serem grandes, certo? Quarto ponto, volta ao que eu tinha falado antes, para fechar o nosso take aqui. Você deve harmonizar a vida na justa proporção em todas as coisas que você vive no teu aqui e agora. No teu aqui e agora, tem os teus negócios, tem a tua loja, tem a tua arquitetura, tem a tua engenharia, tem a tua medicina, tem a tua família, tem o teu amor, tem o teu sexo, tem os teus filhos, tem os teus amigos, tem a vida social. Quanto mais você crescer, mais você deve harmonizar a distribuição justa para cada coisa. Uma mulher que pretende ser grande e feliz, ela não pode dar a um filho a mais do que ela deve dar. Ele faça por conta. Ela não deve errar a proporção. Então, quanto mais você cresce, quanto mais você sente a força interna, quanto mais você sente a satisfação, menos direito você tem de ser infantil ou medíocre. Você tem que ter a proporção mais certa, mais adequada, porque não se cai quando você está no chão. Você cai quando você está no alto. E quando você está no alto, quando você começa a crescer, as coisas começam a dar certo, as coisas começam a fluir bem, no teu pequeno empreendedorismo ou no teu grande empreendedorismo, você deve saber distribuir a tua força, o teu tempo, a tua energia, numa justa proporção a cada coisa que pode te interessar ou que é necessário. Dar ao pai a proporção certa, dar à mãe a proporção certa, à distância certa, o tempo certo, ao casamento a proporção certa, ao marido a proporção certa, aos filhos a proporção certa. E nunca perder de vista, quem quiser ser plenamente realizado, ter resolvido o vazio interior, sentir-se em glória, sentir-se em graça, sentir-se um poder de atrair as coisas que te dão realmente corrida. Nunca você pode desperdiçar a tua graça onde não existe mérito. Você não tem esse direito. Quem o faz, paga. Certo? Então veja, existe isso aqui que eu falei durante esses 4 pontos, servem também para aquela pessoa que eu falei antes, que não tem grande ambição, que não tem grandes necessidades. Mas se você é uma mulher que está me ouvindo, que ela lhe basta aquelas pequenas coisas, e ela não está satisfeita, está muito grudada em algum filho, alguma filha, solta a corda, vai fazer um artesanato, vai desenhar coisas, vai fazer comida para vender, sei lá o que tu vai fazer, vai cuidar de floricultura, alguma coisa que te dê sentido, que dê regalia ao teu tempo, à tua energia. Então o discurso na proporção adequada vale tanto para aquela primeira classe que eu falei, pessoas pouco ambiciosas, como para a segunda classe, e sobretudo para a segunda classe que eu falei, certo? Dito isso, gente, depois quem quiser rever a aula, ela fica gravada até amanhã à noite no feed aqui do Instagram, legal? E depois ela vai para o YouTube. Quem não estiver me seguindo, eu sempre solicito, fico feliz que vocês me sigam aqui e vamos trocar. Se precisarem conversar comigo, me chamem no direct, que não tem o meu WhatsApp, que eu respondo sempre que vocês me perguntarem algumas coisas.